E começando então, na manhã desta sexta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange, que tem como alvo investigados sancionados pelos Estados Unidos por supostas ligações com o PCC, Primeiro Comando da Capital. A ação busca desarticular um grupo suspeito de lavar dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Segundo as investigações, o esquema teria movimentado cerca de 10 bilhões de reais. Ao todo estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão temporária, 13 de busca e apreensão em cidades do estado de São Paulo. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores de até 10 bilhões. Entre os principais alvos está Victor Henrique de Oliveira Shimada, que está foragido, e Estela Stephanie Nunes Henrique de Oliveira, presa durante a operação. Ambos foram sancionados recentemente pelo governo dos Estados Unidos com suposta ligação com a facção criminosa. De acordo com a Polícia Federal, o grupo utilizava transferências de criptoativos, transporte em dinheiro em espécie e operações bancárias de alto valor para ocultar recursos provenientes do tráfico de drogas. A defesa de Victor Shimada informou que só vai se manifestar após ter acesso aos autos da investigação. Paula, começo contigo numa situação, e é uma pergunta que obviamente mais de uma pessoa como eu estamos nos fazendo. A pergunta é, se os Estados Unidos não tivessem sancionado essas pessoas e a empresa, a Polícia Federal teria ido bater na porta? Então, tem algumas matérias dizendo que a Polícia Federal também estava investigando esse cidadão, esse Shimada, e também a irmã dele, se não me engano, a esposa, que também é do mesmo sobrenome. E agora não se sabe se eles estavam trabalhando em conjunto com a polícia dos Estados Unidos. Isso não se sabe. O que a gente sabe é que foi muita coincidência, né, gente? Os Estados Unidos sancionaram esse cidadão. 48 horas depois, a Polícia Federal deflagrar justamente uma operação que envolve essa pessoa dizendo que tem ligação com o PCC. Mas o mais curioso disso tudo foi o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, antes da deflagração de hoje, vir a público e dizer que não, esse Shimada não tem nada a ver com o PCC, não, mas que isso, vocês estão muito enganados. Agora eu fico me perguntando, com que cara o nosso querido chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, indicado pelo presidente Lula, qual é a cara que ele fica diante de tudo isso, né? Mas é uma cara que deve ficar muito melhor que a namorada dele pegar dinheiro da Ambipar. E não sabemos ainda por quê. Tem muita confusão. O Brasil não é definitivamente para amadores. Luiz Arthur. Segré, em primeiro lugar, né, fica claro que o Trump tinha razão quando ele insistiu em classificar PCC, Comando Vermelho e outras facções como terroristas. E o Lula dizia que não, né? O Lula dizia que os nossos bandidos a gente cuida, né? O Trump tinha razão. São terroristas internacionais que lavam dinheiro no mundo inteiro e financiam o terrorismo no mundo inteiro. Então já ficou claro que quem tinha razão era o Trump, não era o Lula. Segundo lugar, Segré, a sua pergunta foi muito pertinente porque, para mim, passou a impressão de que a Polícia Federal só acordou porque os Estados Unidos sancionaram, de fato, essas pessoas e essas empresas. Então, se eles estavam investigando, demoraram demais para agir. Precisou os Estados Unidos, lá de fora, sancionarem aqui dentro, para daí a Polícia Federal fazer a Operação Exchange. Ficou ruim para a nossa Polícia Federal. Então, Segré, acho que está na hora de o Brasil parar com um discursinho frouxo. Quando eu falo Brasil, no caso, infelizmente, é o governo Lula, né? Parar com esse discursinho de que os nossos bandidos a gente cuida e, de fato, investigar, punir, tentar identificar e, mais do que isso, fazer parceria com FBI, com outras polícias internacionais, para a gente acabar com essa questão de lavagem de dinheiro. Porque são pessoas conhecidas, Segré. Esse Shimada aqui, eu estava conversando com uns amigos meus na Baixada Santista, esse cara é famoso por outros rolos. Em 2020, ele foi acusado de fazer pirâmide milionária de bitcoins. Muita gente na Baixada Santista perdeu dinheiro. Ele simplesmente picou a mula, desapareceu e agora ressurge em outro escândalo. Ou seja, são pessoas conhecidas da Polícia Federal que nunca faz nada. Deve ser da Polícia Federal, mas o André Rodrigues não conhece. Se conhece, ele sabe que não é do mal. Agora, como o diretor-geral afirma uma coisa dessas e agora a Polícia Federal que ele dirige
faz um procedimento contra o cara que está foragido. Se não fosse do mal, não precisaria estar foragido. A gente já sabia que tinha alguma coisa errada com o André Rodrigues quando o próprio ministro André Mendonça decidiu que todas as informações tiradas, tanto do Banco Master quanto do INSS, não deveriam subir para os seus superiores, né? Deveriam ficar só com os delegados e os investigadores da Polícia Federal. Não deveria ir para os superiores. Agora eu te pergunto, quais superiores? Será que era o André Rodrigues? Né? Porque também na última operação, quando ele estava com o presidente Lula viajando, ele também não sabia da operação do Jacques Wagner, por exemplo. Sim, claro. Ele foi pego de surpresa. Agora, imagina você, um gerente de uma empresa que não consegue falar para o dono da empresa porque desconfia dele. É muito ruim. Luiz Arthur, você passou pela maquiagem hoje? Sim. O teu penteado está diferente. Está diferente, decidiram inovar hoje. Não ficou legal? Não ficou? Não. Então vamos reclamar. É um intermédio entre a lambida do boi com Acho que quiseram economizar spray hoje. Pode ser. Mas já fala para a Bia ou para a Jo que esse não vai prosperar. Maria. Olha, Segre, alguns pontos em destaque aqui. O Luiz Arthur tocou bem quando ele disse que isso virou um problema, né? Um problema que eu digo assim, para o governo brasileiro, que não queria que houvesse essa classificação das facções criminosas para se tornarem organizações terroristas. O Trump, no dia que ocorreu essa operação e foi foram divulgadas as sanções, também ocorreram outras sanções em relação a algumas empresas, se eu não me engano, 3 que estavam nos Estados Unidos, mais uma que estava no Brasil. O Trump falou a público, ele falou que o PCC é a organização mais perigosa do hemisfério ocidental. Então, veja você, os Estados Unidos já entendem o grau, o nível de periculosidade do PCC, que é uma multinacional. Está presente em mais de 30 países, afinal de contas, e faz todo sentido os Estados Unidos enxergar o PCC como um ator que é perigoso para a sua segurança interna. Lembrando aqui, a partir do momento que houve essa mudança de facção criminosa para organização terrorista, nessa transição que o Trump fez em maio, a questão de lidar com essas organizações, essas facções, passou de ser apenas um órgão, passou de ser apenas de um ponto de vista policial e virou uma questão de segurança militar. E aí você também, inclusive, dentro do próprio âmbito dos Estados Unidos, você mudou o órgão que trata disso. Antes era a CIA, agora virou também o Pentágono. Então, a colaboração para o combate ficou mais eficiente. E é isso, Segre, não tem muito o que dizer. Eu celebro essa operação, eu torço para que os Estados Unidos ajudem muito o Brasil a conseguir capturar e, de fato, fechar essa torneira do crime organizado, que a gente sabe que a gente pode ter entrado num ponto de inflexão em todas as esferas da nossa sociedade, inclusive da política que a gente vai noticiar aqui, porque o crime organizado é uma multinacional bilionária e que corre a passos de lebre, enquanto o Estado brasileiro corre a passos de tartaruga. Então, a cooperação dos Estados Unidos é muito importante. Eu vou citar aqui no final da minha fala, só para lembrar, a Colômbia, nos anos 90, ela era um narco-estado. Ela só conseguiu se livrar dos narcoterroristas naquela época com o Plano Colômbia, graças à War on Drugs, a guerra às drogas dos Estados Unidos, que assinou ali um acordo de cooperação muito próximo com a Colômbia. Então, que venham os Estados Unidos e nos ajude a combater aqui o crime organizado.